Graça e paz. Pode se sentar. Eu vou ser breve. Eu sou suspeito de falar, porque eu amo esse tempo de louvor e adoração. Se deixar, eu vou embora. Obrigado, gente. Eu já chamo vocês de volta já. Eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje. Nada diferente daquilo que a gente já sempre fala. Mas o pastor, ele havia me pedido para ministrar, dessa vez até com antecedência. Já tem 2 semanas, ó, pra você ver. E desde quando ele falou, ele já tinha meio que puxado para esse lado, e também o meu coração, ele ficou o tempo todo ardendo em falar sobre o que a gente sempre ouve falar nesse lugar, que é sobre fé. Mas eu achei interessante que eu estava procurando no YouTube algumas ministrações, não que a gente pega a colinha dos outros, mas a gente é inspirado pelos outros ministros. E eu ouvi o pastor João Roberto ministrando em Campina Grande, no Toda Terça. Eu acho que foi 2 semanas atrás que ele ministrou. E ele estava falando justamente sobre fé, e eu achei muito interessante iniciar por esse ponto onde ele abordou. Eu não vou falar todas as coisas que ele falou, mas resumidamente ele falou a respeito de uma fé onde ela é mecanizada, que nós devemos ter cuidado com essa fé mecanizada. O que seria a fé mecanizada? Nós somos da palavra da fé. Você que está nesse lugar sempre vai ouvir todos os ministros do Verbo da Vida falando sobre fé. Você vai ouvir todas as pessoas, os diáconos, as pessoas dos grupos falando a respeito de fé o tempo todo. A nossa marca não é nossa marca, mas é aquilo que a palavra diz que é, segundo Hebreus 11:6, que de fato sem fé é impossível agradar a Deus. E porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, com base nesse texto, nós nos agarramos na fé, porque nós entendemos que sem essa fé é impossível agradar a Deus. Nós não agradamos a Deus pela esmola que damos ao próximo, nós não agradamos a Deus pelo perdão que damos a pessoa que nos ofendeu, nós não agradamos a Deus quando nós presenteamos alguém, mas de fato o que faz agradar a Deus é a fé. Existem outras coisas embutidas como amor e outras coisas mais, mas de fato, se você não tiver a fé, é impossível agradar a Deus. Aí João Roberto dizendo, ele falou assim que é interessante que muitas vezes a gente sabe alguns textos a respeito de fé, porque a gente ouve sobre isso o tempo todo. Mas talvez essas palavras, esses versículos que estão nos nossos ouvidos, eles ainda não são rema para a nossa vida. Eles são ainda logos, que a palavra logos significa conhecimento, mas a palavra rema significa um conhecimento revelado, íntimo, verdade. Por exemplo, se você, falando de Mercado Livre, se você faz uma compra, quando você fez aquela compra ainda é logo, você ainda tem um conhecimento de que aquela compra vai chegar na sua casa. Mas ela se torna rema de verdade quando aquilo realmente você olha e vê que é uma verdade. E a vida de fé, a palavra, ela é rema na nossa vida quando você vê a palavra sendo verdade para a sua vida. Não de uma forma exterior, com os olhos naturais, porque nós não vivemos segundo o que vemos, mas nós vivemos segundo o que cremos. E pensando nisso, hoje me veio uma frase e eu anotei para não esquecer. Muito fácil é decorar alguns versículos sobre fé. Afinal, falamos e ouvimos sobre fé o tempo todo. No livro Fé e Confissão, o autor ele fala sobre declarar, né? Algo mesmo que não esteja precisando, porque assim, quando precisar, aquilo já vai estar impresso em nosso coração. O que é isso?
o que o autor desse livro ele quis dizer. Por exemplo, é muito mais fácil a gente declarar e aprender, estudar e pôr para dentro do nosso coração a respeito de cura divina quando a gente está com saúde. Porque se você deixar para colocar apenas um conhecimento sobre saúde divina, sobre cura divina, somente quando você estiver doente, o fato dos sintomas estarem presentes no seu corpo, eles vão te atrapalhar a absorver aquele conhecimento sobre fé na cura naquele momento. Mas se você vem constantemente ouvindo isso, quando você passar por essa situação, o que vai prevalecer é tudo aquilo que você, com o Logos, foi adquirindo durante o tempo. E eu tenho certeza que o próprio Espírito Santo ele vai ser a pessoa fundamental para trazer de dentro esses versículos e você é a ponto de colocá-los para fora. Eu digo isso porque eu acredito que todos nós passamos por adversidade na vida. E eu acho interessante uma comparação que o dia que foi mais claro para mim sobre colocar o que está dentro foi quando eu cortei o dedo aqui fazendo esse palco. Eu já deixei suor, sangue e lágrimas nesse lugar. Lágrimas de alegria, mas o sangue foi de... A gente estava cortando uma peça de madeira aqui para fazer esse assoalho. E daí a máquina passou na ponta do meu dedo e arrancou a tampa do meu dedo, né? E daí foi aquele rebuliço todo. E o pastor atrás de mim, gente, vocês não têm noção não. Eu bravo, com muita dor, porque a serra ela cortou, então queimava aquilo, ele ardia, porque saiu um pedaço do dedo. E daí o pastor, ele virava para mim e ele falava, fala 3 versículos, fala 3 versículos. E eu com uma vontade de xingar, e não era 3 versículos que eu queria falar, de jeito nenhum. Então, durante essa pressão, o que saiu de dentro de mim, de fato, naquele dia, a princípio, não foram 3 versículos, mas também não foi um palavrão. Então, isso já apresenta um nível de crescimento na nossa vida. Então, só do fato de você deixar de falar palavrão, já significa que muita coisa mudou. Mas, vocês entendem como que é difícil, posso usar esse termo, quando você não tem algo dentro, externar aquilo? Se você não tem dentro, como que você vai pôr para fora? E essa coisa que nós colocamos para fora é somente quando somos espremidos com aquilo. Na adversidade, como eu disse. Seja financeira, seja na saúde, ou seja por um sonho, a qual você tem declarado há anos que ainda não aconteceu. E à medida que o tempo vai passando, porque na verdade o tempo é o nosso maior inimigo. O diabo ele usa o tempo natural para tentar nos frustrar. Nós vamos ver quando Abraão, Deus prometeu um filho a Abraão com 85 anos. E Abraão, de fato, só foi ver aquele filho nascer aos 99 anos. Então, se passaram ali 14, 15 anos depois daquela promessa. E durante esse tempo todo, o corpo de Abraão foi envelhecendo, de Sara foi envelhecendo. E as coisas não foram acontecendo conforme havia sido prometido. Mas Abraão, a Bíblia diz em Hebreus 11... quando fala sobre ele, que pela fé ele se fortaleceu no Senhor, dando glória a Deus. É bem verdade que durante esse período ele cometeu algumas falhas, ele se desviou um pouco daquilo que Deus tinha para ele, mas o fato é que mesmo com esses erros ou falhas, ele chegou lá no final e ele desfrutou da promessa. Eu acho interessante que em Hebreus 11 mesmo, no verso 13 de Hebreus 11, fala assim: todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, e vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. No verso 17 diz assim: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Vocês viram no verso 13
que falam que esses morreram na fé, sem de fato ver a promessa. O que ele está dizendo nesse texto? Ele está falando sobre as pessoas que viveram naquela época, mas não viram a grande multidão que Deus havia prometido, como as estrelas do céu, como a areia do mar. Abraão morreu sem ver esse cumprimento, mas ele viu a semente sendo já frutificando e brotando naquela vida. Então, o fato de Abraão não ver o que aconteceu, não muda o que Deus havia prometido. Tanto que nós, hoje que estamos aqui, depois de todo o acontecido, nós vemos que grande foi a nação de Israel, a ponto de quando eles estavam no Egito, o faraó começar a matar os meninos, porque eles estavam crescendo muito, e o faraó ficou com medo deles serem uma grande multidão e se voltarem contra ele. Então você vê que Deus, ele não tem problema nenhum em cumprir a promessa. O problema está em nós ter paciência de ver o cumprimento dessa promessa. Mas essa paciência, a gente também não tem que ter ela como uma esperança. Porque talvez você pode até acreditar que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Você acredita de fato que em Cristo nós somos prósperos, abençoados. Mas esse acreditar pode ser uma esperança. Pode ser algo pensando assim: pelas pisaduras de Jesus eu fui curado, então algum dia essa cura vai se manifestar. Não, na verdade, o que nós devemos crer é que essa cura, ela já está em manifestação na nossa vida. Que hoje as coisas já estão cooperando para a manifestação e a materialização daquilo que você pela fé tem buscado. Seja em que área for. O fato é que aquilo ele precisa ser, aquilo que você busca, aquilo que você crê em fé, ele precisa ser algo vivo nesse instante para a sua vida. O pastor João Roberto, nessa ministração, ele disse assim, que pessoas, ministros até, que passaram pela igreja, eles subiam aqui, eles falavam sobre fé, eles ensinavam, eles conheciam os versículos bíblicos, só que muitos deles, quando uma adversidade bateu às suas portas, eles se enfraqueceram e eles se desviaram dessa fé. Não desviaram da palavra, não foram para o mundo de novo, não. Mas eles deixaram de crer nessa convicção. Porque, na verdade, eles tinham apenas um conhecimento, logos, mas aquilo não era uma revelação de fato dentro deles. E essa revelação, por mais que a gente ensina, nós aqui de cima, nós ensinamos a palavra logos para a igreja, para nós mesmos, nós aprendemos ela, mas ela só se torna rema na nossa vida, à medida em que nós nos envolvemos, não somente na igreja, mas na nossa vida, no nosso dia a dia, com a palavra, com aquilo que nós ouvimos, remoendo. Acredito que vocês conhecem como que é o sistema de digestão da vaca. Ela come, e ela come bem rapidinho, aí ela engole tudo e fica num cantinho aqui, sim, aí depois de um tempo ela vai e deita e ela fica ruminando aquilo, ela traz de volta aquele alimento e ela fica mastigando ele com mais calma, com mais paciência, porque o sistema digestivo dela não é capaz de dissolver o mato se ele for engolido daquela maneira. Então ela fica ali mastigando, mastigando. E esse ruminar é a mesma coisa que meditar na palavra. Nós devemos ruminar a palavra. Nós ouvimos ela aqui de uma forma mais abrangente, mas no nosso dia a dia nós somos responsáveis de nos alimentar tempo após tempo com ela. Porque nós devemos fazer isso para que essa palavra, ela de fato entre no nosso coração como um rema. E quando as coisas, as circunstâncias baterem na nossa porta, porque a Bíblia diz que o dia mau ele chega para todo mundo. O pastor José Roberto fala muito sobre isso, que o dia mau ele chega para todo mundo, mas a questão é aonde o dia mau vai te encontrar e como ele vai te encontrar.
nós devemos estar firmados na palavra a pontos de, até como diz na própria palavra, o choro durar uma noite, mas a alegria, ela precisa vir pela manhã. O choro, ele não pode durar muitos dias, porque se o choro ele dura muitos dias, isso é um indicativo de que você está crendo mais na circunstância, no relatório que você recebeu, do que na própria palavra, que é a verdade sobre a nossa vida. Amém? E se você, por exemplo, recebeu alguma notícia ou que te balançou, isso faz parte. Faz parte, você tem uma alma, não se condene por isso. Às vezes nós ouvimos pessoas tristes porque algo não aconteceu, mas não porque algo não aconteceu. Por exemplo, uma pessoa está crendo em cura, mas aquela cura ainda não se manifestou. E daí a pessoa fica triste porque ela pensa assim, eu não estou em fé porque a cura não se manifestou. Não, a gente precisa entender que a cura, ela já está feita, mas ela vai se manifestar e a nossa posição é de alegria, independente do que a gente está vendo no nosso corpo, ou na nossa conta bancária, ou na nossa vida familiar. Isso deve, o fato das coisas externas não representarem aquilo que foi dito por Deus, ou aquilo que foi dito a nosso respeito, seja por uma palavra inspirada, ou seja até mesmo por um testemunho interior do próprio Espírito. Isso não deve deixar de ser uma verdade real na nossa vida. E qual é a certeza de que nós estamos crendo nisso? Quando nós não nos abalamos com relatórios negativos. Nós vemos pessoas que obtiveram relatórios negativos, mas elas se fortaleceram no Senhor. A alegria brotou em seus corações. Por quê? Porque a palavra era viva dentro de cada uma delas. Nós vemos que aqui em Hebreus, quando fala sobre Abraão, que ele se fortaleceu, dando glória a Deus e crendo na promessa. E o interessante é que depois que tudo aquilo se manifestou, Deus vai e ainda pede o filho a ele, e ele não se opõe em entregar o seu filho, porque ele sabia que o mesmo Deus que fez gerar um filho de uma incapacidade, ele também é o mesmo Deus que poderia ressuscitar o filho dele. Então você vê, queridos, que o fato de quando a gente acredita realmente de que a nossa vida de fé ela está firmada na rocha, é que as coisas externas elas já não conseguem mais ter domínio sobre nós. Nós podemos até nos emocionar, tá tudo bem, mas ela não vai dominar sobre a nossa vida. Nós não vamos sair de casa, chegar aqui e eu vou falar assim, que está ruim, que está difícil, porque eu recebi uma notícia ruim, e chorar e lamuriar. Não, porque eu sei que as coisas estão bem. Isso é a vida de fé de uma forma viva. Isso é o que nós pregamos e vivemos, a vida de fé. Eu acho interessante que a fé ela tem um comportamento também. E o comportamento da fé, ele está diretamente associado com a nossa língua. Porque se você diz que acredita em algo, mas você fala contra aquele algo, na verdade você não está agindo a mesma compatibilidade com aquilo que você crê no seu coração. Porque a Bíblia diz que com o coração nós cremos para a justiça, e com a boca nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor. Falando sobre confissão, eu gosto muito daquele texto onde Números 13, 30, vamos abrir lá comigo? Em Números 13, 30, a gente vai lembrar daquela história onde Josué, eles foram espiar a terra, e daí chegou os 12 lá, e estavam alguns com os relatórios não muito bons. Aí a gente vai ver como que foi como que foi a reação de cada pessoa.
no Números 13:30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha que interessante, o que Caleb disse, ele expressou o que ele acreditava de fato dentro dele. Ele expressou aquilo que Deus havia prometido para ele anteriormente. Deus deu uma palavra para eles, falou: vai lá, espia a terra, porque eu prometi, eu vou dar elas para vocês. Então vocês só vão ver como que é a terra e vão voltar e falar para o povo: ó, a terra é do jeito que Deus falou mesmo. Era só isso que era para eles fazer. Só que quando eles se depararam com o sintoma, a vista deles acabou impedindo de muita gente de receber. E tanto que Caleb disse isso, mas no verso 31 você vê a atitude das outras 10 pessoas. Elas diziam assim: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como os gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha o relatório que as outras pessoas trouxeram. Sabe, queridos, eu quero afirmar isso para vocês. Se diante de um relatório você fala que aquele relatório é algo grande, que aquela conta é impossível de pagar, que aquela situação é impossível de resolver, e que é um grande gigante que vai destruir a sua vida, que vai devorar você, e que nunca mais seu nome vai sair da boca do sapo, do Serasa, e que aquela doença vai te matar, ou vai matar algum dos seus familiares. Eu quero dizer para você, se você fica dizendo isso, não é o nosso caso, mas quando a pessoa fica dizendo isso, ela está vivendo segundo a sua vista e não segundo a sua fé. Porque a sua fé tem a atitude de Caleb, de dizer: eia, para com isso, para de sofrer, para de chorar. Eu acho interessante demais. Eu nunca tive uma conversa de gabinete com o pastor José Roberto, só com o pastor José Romeu, mas e com ele é muito mais fácil, porque ele fala eia de uma forma bem mais mansa. Mas eu gosto muito do pastor José Roberto quando ele afirma isso. Eu não admito a pessoa falar incredulidade perto de mim e dizer, e vir querer se lamuriar e chorar. É lógico que quando ele diz isso, ele não está sendo uma pessoa que não tem amor às suas ovelhas. Pelo contrário, eu já vi ele se movendo de íntima compaixão com muitas pessoas, e ele até mesmo chorando por conta da pessoa não crer. Eu já vi ele triste porque ele queria que a pessoa aprendesse, porque eu não consigo ter fé por vocês, o pastor não consegue exercer a fé que vocês precisam, porque a fé ela é algo individual. É lógico que existem fé pessoal, mas existe a fé também quando tem a oração, que eu creio, então eu ponho as mãos sobre você e a minha fé vai mover aquilo na sua vida. Mas o fato é, cada um no seu individual necessita ter uma fé alimentada e nutrida, e todo mundo tem uma fé, porque a Bíblia diz que Deus deu uma medida de fé para cada um. A diferença está em como que você nutre essa fé, como que você alimenta ela, porque aquilo que você não alimenta morre, mas aquilo que você alimenta se fortalece.
Se uma pessoa não faz nenhum tipo de atividade física, agora eu posso falar com propriedade, porque eu saí do sedentarismo, aleluia. Antes eu não podia falar sobre isso, que daí eu ia estar pregando sem viver, mas hoje eu vivo, então... Mas quando uma pessoa, ela vive... Eu vou usar o meu exemplo. Quando eu estava em uma forma sedentária, eu lembro que, às vezes, ela vinha correndo e pulava no meu colo, e tinha uma hérnia de disco que Satanás ele insistia em manter na minha coluna, que aquilo começou a me limitar. Eu ia fazer alguns tipos de movimento e aquilo começava a doer, e esses movimentos travavam, daí ficava mal, tomava remédio, inflamava, e aquilo só piorava. E daí eu entendi que eu não podia fazer nenhum tipo de atividade que forçasse a minha lombar ou a minha coluna, porque a hérnia de disco ela iria inflamar de novo e a dor iria me atrapalhar. A ponto de um dia ela pulou no meu colo e eu cheguei a cair com ela no chão, porque na hora que pinçou, o meu corpo ele reagiu e nós dois caímos. E chegou um tempo onde eu ouvi, não das minhas costas, mas do meu espírito, que se eu sou curado e se eu creio que não existe nenhuma hérnia no meu corpo, eu preciso agir à altura. E como que eu irei agir à altura? Fazendo atividade física e lutando contra esse sintoma para que a minha fé se fortalecesse. E eu entrei ainda, não foi só numa academia normal, não. Eu fui já logo para o extremo. Entrei no CrossFit, onde é uma atividade física de intensa... eu não sei como é que fala a palavra, mas é uma atividade intensa que pega todos os músculos, inclusive a lombar. Essa semana eu fiz um movimento de levantar um peso aqui, usando a minha perna, mas também a minha lombar, que eu levantei 110 quilos. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Não é sobre o peso, mas é sobre você permanecer firme. Eu estou dando esse testemunho para você, não para você usar somente o meu exemplo, mas você crê que a palavra ela é uma verdade e que você precisa agir, se fortalecer, dando glória a Deus mesmo sem ver. E o resultado disso, eu já colho frutos hoje. A Lavínia, esses dias, ela estava em casa e eu peguei ela assim, do jeito que eu ergui ela. Ela falou assim: pai, a sua coluna. Eu falei: agora eu não sinto mais dor na minha coluna. E arrastei ela para um lado, para o outro, girei ela, joguei ela para cima. E assim, de verdade, eu não senti dor, e não foi nem pela fé, eu não senti nada. Por quê? Porque eu comecei a ter uma atitude de fé na minha vida. Se você está querendo para um carro novo, você precisa ir em uma concessionária e olhar o carro novo. Você não pode se envergonhar. Antes eu só entrava se eu fosse comprar, de fato, né? Mas hoje eu entendo que eu vou comprar, mas não agora. Então eu vou e eu experimento, eu sento. Hoje eu estou na condição de Caleb, quando eles foram espiar a terra prometida, eles foram lá experimentar a uva. Hoje eu estou experimentando a uva, porque o carro que eu uso, que é o carro da empresa, esses dias ele teve uma hemorragia no seu corpo, daí ele precisou ir para o mecânico, e quando chegou lá, descobriram que o coração dele estava ruim, aí fizeram ponte de safena, um monte de coisa. Aí ele vai ficar lá uns dias internado na UTI. Mas o interessante, querido, sabe o que é? Eu peguei um carro para a gente usar nesse período. A empresa alugou um carro e o carro ele é 0 quilômetro. A gente pegou na agência lá, ele não tem nada rodado, está cheirando novo ainda. Daí eu ainda brinquei com a Mal, falei: rapaz, eu estou experimentando como vai ser a minha vida. Com o meu carro novo, estou desfrutando, estou vendo que dá para melhorar, até porque se não for assim, eu vou querer ter uma uva maior. Eu falei: não, esse caixa está muito pequenininho. Esse aqui eu carrego sozinho, eu quero um que precisa de 2 para carregar. Por quê? Porque é isso que faz isso que nutre a nossa fé, para a gente de fato possuir aquilo que a gente crê.
E a gente precisa externar isso para o lado de fora. Não é, o pastor pergunta para mim, você está crendo para o carro novo? Estou. Mas eu só falo tô quando ele pergunta. Se ele ficar um mês sem perguntar, eu fico um mês sem pensar no carro. Não, eu devo pensar o tempo todo nisso. De que de fato eu tenho acesso a um carro novo. Eu estou usando o exemplo do carro, mas você usa para que área você precisar. Seja, vamos supor, se o seu marido ou esposa ainda não está na igreja, você precisa diariamente confessar isso. Você precisa diariamente agir como se ele já pertencesse. Eu ouvi um testemunho uma vez de uma mulher onde ela colocava uma Bíblia do lado. Se Deus falar com você, faça isso, mas se Ele não falar, você deixa o lugar vago, porque a igreja vai encher, aleluia. Mas ela teve uma atitude de deixar a Bíblia ali, ela não deixava ninguém sentar naquele lugar. E ela todos os dias, no dia de culto, ela passava a roupa do marido, ela colocava em cima da cama e ela falava assim, amor, às vezes ele nem estava em casa, ele estava no bar, ou ele estava bêbado dormindo, e ela colocava a roupa, e ela passava a roupa, e ela falava, amor, sua roupa está pronta para ir para a igreja. E ela deixava o lugar dele reservado. Ela nunca deixou ninguém sentar do lado, porque ela falava assim, esse lugar está reservado para o meu marido. E o que aconteceu? Um dia, o marido dela colocou a roupa que estava em cima da cama e sentou na cadeira do lado dela. Porque a fé, ela não está ligada ao tempo natural. A fé, ela está ligada a uma construção interna. As coisas irão se manifestar quando o nosso interior estiver pronto e crescido para receber aquilo que de fato nós estávamos crendo. Se você, de uma forma imatura, receber o seu carro novo, talvez você vai pensar em ir para a praia e não vir no culto. É lícito ir para a praia? Lógico que é. Você pode faltar culto, pode tirar férias, não tem problema. Inclusive, eu vou tirar férias em novembro, aleluia, com a minha esposa. Mas o que eu quero dizer é que talvez qualquer coisa, até o aniversário do cachorro, da vizinha, da avó, da tia, de uma conhecida sua, seja um motivo para você faltar no culto. Agora, quando você está com a sua fé já madura o suficiente, essas coisas não vão roubar aquilo que a palavra já criou na sua vida. Amém? Vocês estão comigo? Para já caminhar para o fim, eu quero encerrar nesse pedaço onde a gente estava falando sobre Caleb. As pessoas, elas deram esse relatório. Aí no verso 14, você vai ver assim, no verso 14 não, no capítulo 14, perdão, que o povo ficou chorando. No verso 2 fala assim, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Já pensou, gente? Eu chego aqui, sei lá, aconteceu alguma coisa lá na minha vida, vamos supor, tomei uma multa que não era minha, e daí essa multa era um valor muito alto, daí eu chego aqui e eu falo assim para vocês, esse negócio não funciona nada, esse negócio de ser dizimista não é verdade, ser ofertante não é verdade, porque estou fazendo tanta coisa e perdi esse mês 50 mil reais, e como é que eu vou pagar esses 50 mil reais? Foi isso que o povo fez. E daí, contrapartida, o povo que estava aí ouvindo, virou para o pastor Moisés e falou para ele, rapaz, você tirou nós de lá, nós estávamos sossegados na outra igreja, nós estávamos tranquilos lá no bar, e daí você... a cebola, pensando, rapaz, estava comendo cebola lá, e daí você tirou a gente para a gente morrer aqui, e o povo vai matar a gente também, e nada vai dar certo na nossa vida. Foi isso que o povo fez. Aí, continuando aqui, nos versos seguintes, você vai ver que no verso 6, diz assim, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, os dois, agora juntou, Josué e Caleb, veio mais um, aleluia, crendo com ele, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa.
E se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Por que eles disseram se o Senhor se agradar de nós? Não porque, se for da vontade de Deus, Ele vai nos dar. Ele, na verdade, já havia prometido aquela terra. Quando eles falaram se o Senhor se agradar de nós, é com relação à atitude daquelas pessoas. Se a nossa atitude diante daquilo que Deus nos prometeu for uma atitude que esteja dentro da vontade dEle, aí sim Ele vai, de fato, cumprir aquilo que Ele já nos prometeu. Tanto que você vê que as pessoas que não creram, nenhuma delas possuíram, mas os dois eles possuíram, porque eles agradaram a Deus com a sua vida de fé. E daí falaram no verso 9, diz assim: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Ou seja, nós temos a autoridade e o poder para governar sobre tudo aquilo que Deus já nos prometeu. Seja uma saúde divina, seja uma cura divina, seja uma quitação de dívida, seja uma declaração a respeito dos seus filhos, a respeito de alguma atitude que não está de acordo com a palavra, seja em alguma área sentimental da sua vida que insiste em querer roubar a paz. Você pode dizer para a sua própria alma, gritar para ela, dizer: eia, fica quieto, se renove com a palavra, porque é o Espírito, ele de fato, ele está pronto, e é o Espírito que deve nos governar, não é a nossa alma que deve nos governar, não é o nosso corpo que insiste em querer mandar em nossa vida. Às vezes, queridos, se nós não alimentarmos o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa carne, ela vai tomar conta. E a Bíblia diz que o pendor da carne é a morte. Ela pende para cometer pecado, ela pende para querer fazer aquilo que não agrada a Deus. Porque o Espírito, ele está, você que já nasceu de novo, o seu Espírito, ele está pronto. Ele já está feito, ele já é um espírito novo, então nada vai poder mudar isso, mas a sua alma, ela precisa ser continuamente, diariamente, renovada pela palavra, e o seu corpo, ele precisa ser subjugado. O desejo, ele não vai sair do seu corpo, mas a Bíblia diz assim, que o desejo está na sua porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Esse desejo carnal, ele precisa ser dominado pelo nosso espírito. E isso vai acontecer conforme você vai se fortalecendo dia após dia, se expondo à palavra, estando em um ambiente onde pessoas que creem o mesmo que você, falando a mesma língua que você, o ambiente ele influencia muito na vida das pessoas. Se você fica ao lado de pessoas que só falam incredulidade, que só falam que não dá certo, que só falam que está tudo difícil, que o país está difícil, que o governo isso, que o governo é aquilo, aí o outro fala que o governo é bom, que a culpa é do outro que saiu, que daí o outro presidente é amigo do outro, que daí, sabe, eu vou dizer algo para você, não, quem governa a sua vida é Deus, e seja com o país com crise, sem crise, você está em Cristo, você vai prosperar, vai avançar. Quantas pessoas durante a pandemia se tornaram milionárias, aonde muitas pessoas estavam quebrando empresas, outras estavam criando empresas. Seja você a que esteja criando. Não tema essa repressão do diabo para querer desanimar você. Não tema se você hoje olhou para algum relatório negativo e esse relatório está dizendo que a sua vida está no fim. Creia que é só o início de uma nova etapa. O grupo de louvor pode subir para cá, por favor? Em
1 Coríntios, capítulo 15, no verso... Nós vamos ler alguns versículos aqui. Capítulo 15. Oh, aleluia. O Senhor é bom. Primeiro Coríntios, capítulo 15, no verso 49, inicia dizendo assim: e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. 50. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A respeito do que eu disse sobre a carne, o sangue, as emoções, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. O que ele está dizendo, só para eu contextualizar para vocês não ficarem com dúvida com relação a esse texto, ele de fato, nesse texto, ele está dizendo a respeito da ressurreição quando Jesus voltar. Aí eu puxando para a escatologia de novo, mas ele está dizendo a respeito disso, da vinda de Jesus num futuro bem próximo, que pode ser agora. Isso Paulo estava dizendo há 2000 anos atrás. Ele já estava afirmando que, por isso que ele disse que é mistério, nem todos dormiremos. Já naquela época ele já acreditava que Jesus poderia voltar. Mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao assoar da última trombeta, soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Paulo estava dizendo naquela época, que já crendo que essas coisas da imortalidade, da incorruptibilidade, da volta de Jesus ser naquele exato momento, poderia ser a qualquer momento. Se naquela época já estava próximo, imagina nos dias de hoje, aonde toda a escritura já foi completa, Israel já se tornou uma nação novamente. Então todas as promessas, todas as profecias divinas que apontava para a segunda vinda de Jesus, elas já aconteceram. Então essa vinda de Jesus, ela está prestes a acontecer. Pode ser agora, pode ser daqui a 10 minutos, pode ser daqui a 10 dias, mas o fato é, ela está muito próxima. Ela está mais perto do que ontem. E isso nos ajuda muito a gente a acreditar que aquilo que a gente está vivendo é uma leve e momentânea tribulação. Que isso tudo não se compara com o peso eterno de glória que Deus tem para nós. Enquanto nós estivermos vivos nessa terra, enquanto Jesus ele não voltar, nós vamos continuar crendo que aquilo que Deus nos prometeu irá se cumprir. E sem importar com data, sem importar com o decorrer do tempo, sem importar com os sintomas. Eu sei que os sintomas, talvez ele é algo difícil de ser suportado, porque ninguém gosta de sentir dor. Mas esse sintoma, você deve olhar e lembrar que ele também é uma leve e momentânea tribulação, que não se compara com o peso eterno de glória. Quando o diabo vir falar para você que já era, que não tem mais jeito, você lembra ele que quem não tem mais jeito é ele, porque o lago de fogo e enxofre que está preparado para ele é o destino que ele tem, e ele não pode mudar isso. E enquanto ele não for para esse lugar, ele vai insistir e encher, me perdoa a palavra, mas ele vai querer encher o nosso saco, tentando nos derrubar, tentando abalar nossa fé, tentando nos parar, tentando nos desanimar, tentando fazer com que a gente jogue tudo pro alto e fala: chega, eu não quero mais. Ele não pode fazer isso. Ele vai tentar o tempo todo. A Bíblia diz, quando ele foi tentar Jesus, que Jesus rebateu com a palavra
E durante aquele tempo, o tempo todo Jesus rebatendo com a palavra, chegou um momento em que ele se afastou, porque ele viu que não tinha mais jeito. Mas a Bíblia diz que ele se afastou até um tempo oportuno. Então na nossa vida vai existir um tempo oportuno onde ele vai voltar para querer perturbar de novo. Mas eu quero dizer para vocês algo que já está determinado para nós. Nós somos mais do que vencedores. Nada vai nos abalar, nada vai nos parar. Nós vamos avançar, e enquanto Jesus não voltar, nós vamos pregar a palavra, nós vamos falar da bondade de Deus, nós vamos falar que Deus cura sim, que Deus ele transforma sim, que Deus ele prospera sim, que Jesus ele era rico e ele se fez pobre para que pela pobreza dele nós hoje nos tornássemos ricos. Isso tudo que ele fez não é apenas um conhecimento histórico, mas isso tudo que ele fez é algo vivo na nossa vida, é algo que está disponível para nós nos dias de hoje, é algo que é real para cada um de nós. A gente só precisa acreditar nisso e não deixar com que nada nos abale, porque se nós estivermos com os nossos olhos voltados para o inabalável, aquilo que é abalável, ele se transformará por ele que é inabalável em nossas vidas. Se coloque de pé. E o resultado da vida de Josué e Caleb foi a terra prometida. Eles conseguiram chegar na promessa, eles alcançaram a promessa. Tudo aquilo que Deus disse a respeito deles se cumpriu, e eles viveram e viram essa promessa. Abraão pode ver a promessa do seu filho. Quando nós vemos tantas outras pessoas, tantas outras... Quando você vai olhar as histórias dos discípulos, o próprio apóstolo Paulo, ele falava assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se uma pessoa não tem medo da morte, o diabo perdeu todo o domínio sobre sua vida, porque a única coisa que ele pode fazer é tentar te trazer medo a respeito da morte. Mas a morte nada mais é de que o início da sua vida eterna. Amém. Aquela incorruptibilidade que nós acabamos de ler de 1 Coríntios capítulo 13 é exatamente isso. É a plenitude do tempo, aonde nada mais vai poder nos abalar. Tanto que no verso 55 ele diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? E onde está, ó inferno, a tua vitória? Sabe, queridos, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ainda que se alguém morrer, nós permaneceremos mais do que vencedores, porque nada vai poder nos afastar daquilo que Jesus fez por cada um de nós. Ainda que a sua conta permaneça no negativo, você é mais do que vencedor. E isso pode mudar, o seu relatório pode mudar. Você precisa crer até o final. Eu gosto muito do texto, de uma frase em que os ministros falam, no verbo da vida o sangue, é o nordestino que tem essa frase, né? O sangue ele pode dar na canela, mas você vai permanecer em pé. Pode chover canivete, mas você precisa crer que o seu guarda-chuva é de aço. E nada vai nos abalar, queridos. Nada pode nos abalar. Se você se abalou até o dia de hoje, eu quero dizer para você, trazer essa boa notícia de que tudo isso que te abalou, ela pode ser mudada pelo inabalável. Porque Ele é inabalável. E Ele quer fazer de nós pessoas inabaláveis, com uma fé inabalável, aonde não nos importamos com o nosso tempo natural, mas nós cremos que amanhã vai ser melhor do que hoje, e assim sucessivamente, todos os dias da nossa vida, enquanto vivermos. Eu ouvi o
apóstolo Bud dizendo que, segundo as suas atitudes, ele sabia que ele não iria ser curado, mas ele deixou muito claro de que a cura dele não estava ligado ao que Deus poderia ou não fazer, mas sim uma consequência do que ele mesmo escolheu. Então nós hoje temos a oportunidade de fazer escolhas certas, nos alimentarmos de uma maneira adequada, para poder amanhã, quando necessitarmos de uma cura divina, nós vamos ter autoridade para poder clamar essa cura. Nós devemos administrar as nossas finanças de uma maneira correta, segundo a palavra, para que, se amanhã alguma coisa der errado, nós vamos ter autoridade para suplicar os recursos do céu para poder mudar a nossa vida. Tudo o que nós devemos fazer, a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou fazeis qualquer outra coisa, que seja isso tudo para a glória de Deus. Amém? Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor é imutável, e tudo o que nós vivemos, Pai, a nossa vida, ela é para a tua glória. A nossa vida, ela é para manifestarmos o teu amor na vida das pessoas. De que adianta viver se não tivermos amor, Pai? E a fé a qual nós estamos aprendendo a viver, ela opera pelo amor. Então, ó Pai, nos faz aprender a cada dia mais a respeito desse amor que o Senhor derramou em nossas vidas. Diferente da fé que o Senhor deu uma medida, o amor, Pai, o Senhor derramou sobre cada um de nós. Obrigado, Pai, porque nós não ressentimos nenhum mal sofrido. Obrigado, Pai, porque nós somos pessoas amáveis com outros. Eita glória! Deus é bom, gente. Amém? Fique à vontade, pode se assentar. Vou falar aqui rapidinho com vocês a respeito de dízimos e ofertas. Amém? Olha só. Eita glória! Flávia está de volta, né? Seja bem-vinda de volta, meu Flávio. Ela foi enviada para São Paulo esse final de semana para socorrer o time do São Paulo. Eles foram lá no Morumbi. O São Paulo até ganhou, né? Glória a Deus, aleluia. Obrigado, viu? Mas não precisa cair muito também, não, tá bom? Eles ganharam. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 10. Algo interessante aqui quando a gente vê a passagem do jovem rico. Quem já ouviu falar a respeito do jovem rico? Amém? Então a Bíblia diz, né, que é interessante que o jovem era. Fala como se você está com inveja do jovem rico, parece. Você não está com inveja do jovem rico, não, né? Ele era rico e eu não, né? Você também é, amém? Então o jovem era. Oh, aleluia. Você pode fazer uma confissão de fé, então. O jovem era. E eu também sou. E aleluia, pronto, acabou a inveja, aleluia. A obra da carne acabou agora, né? Em nome de Jesus. Aí é interessante que esse jovem chegou até Jesus e foi falar com ele. E aí, Jesus disse algo assim, né? Rapaz, você tem que cumprir os mandamentos, né? Sabe os mandamentos? O verso 19 de Marcos 10 diz assim: Jesus dizendo para ele: sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E eu sei que aqui esse texto, a aliança que está operando naquele tempo ainda é a velha aliança, o Antigo Testamento, apesar de esse texto estar no Novo, mas o que opera é a antiga aliança. Por quê? Porque Jesus ainda não havia morrido e nem ressuscitado. Está comigo? Então o que está operando aqui é a antiga aliança. Então Jesus cita para ele esses mandamentos, que eram mandamentos da antiga aliança. E o que é interessante é que a gente não vê aqui nenhum mandamento a respeito que foi citado sobre finanças. Mas o jovem diz algo no verso 20, ele diz assim: então ele respondeu, o jovem rico: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Agora, não é interessante que o jovem rico, ele não era rico somente ou à toa. Ele era rico por causa de um cumprimento do quê? Dos mandamentos da palavra. Está comigo? Por que eu posso garantir isso? Pela palavra.
palavra do cumprimento. O Velho Testamento estava aqui, ó, Deuteronômio 28:1 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar, praticar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E aí tem uma sequência de bênçãos, de favor divino que acontece. E aí a gente sabe que então o jovem era rico por causa desses cumprimentos. Quando ele disse assim, tudo isso eu tenho observado, não é à toa que ele era rico. Nós estamos comigo? E aí a gente pode até entender, né, que a obediência aos princípios da palavra atrai recompensas visíveis e invisíveis. Amém? Então, o verso seguinte que é interessante. O verso 21, Jesus ele não disse aquilo, entenda gente, porque Jesus queria tirar alguma coisa dele. Jesus não estava pedindo oferta para ele. Jesus não estava mendigando dinheiro. Jesus não estava pedindo que ele abençoasse o ministério de Jesus. Jesus estava naquela hora ali, mostrando para ele, identificando para ele, expondo a ele onde estava o seu coração, mesmo no cumprimento de todos aqueles mandamentos. É possível a gente ter uma vida de religiosidade, vir à igreja, não faltar, cumprir as escalas, mas ainda assim o coração estar em outro lugar e não naquilo que a gente está fazendo como um rito ou naturalmente. Quantos estão me entendendo? A prova disso é que a fala de Jesus no verso 21 não foi uma fala somente para expor, mas foi uma fala em amor. Está comigo? Verso 21 diz assim: e Jesus, fitando, o amou e disse. Olha só, quando Jesus disse isso, então ele disse em amor. Ele estava amando aquele jovem, ele estava querendo o bem daquele jovem, ele estava amando. Aquela frase foi uma frase em amor. Eu quero que você entenda que quando nós falamos a respeito de dízimos e ofertas na igreja, não é porque a gente quer tirar alguma coisa de alguém, mas é porque a gente quer que você prospere de acordo com o que a Bíblia diz. Esse não é um momento à parte do culto, mas é uma oportunidade que Deus nos dá de prosperar. Porque Deus, ele não vai contra a sua palavra, gente, entenda isso, pelo amor de Deus. Deus, a Bíblia diz assim, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra, ele deu aos filhos dos homens. Então a terra nós temos por herança, mas agora nós trabalhamos a terra. A terra, ela é obrigada. A terra, ela não tem escolha, gente. A terra é obrigada a me dar em abundância aquilo que eu vou semear nela. A terra, ela não tem a escolha de dizer, não, hoje eu não quero dar. Não. Você plantou café, mas eu estou a fim de dar laranja, então toma bem muito laranja aí. Não, a terra, coitada, ela é obediente. Se eu planto café, eu vou colher. E é café que agrada a Deus, né? Aleluia. Por isso eu tomo um golinho no final do culto, aleluia, para ir embora cheio de fé mesmo. Aleluia. Brincadeiras à parte, né? Pelo amor de Deus. Agora eu queria que você entendesse o seguinte: quando Adão pecou, a terra antes do pecado entrar no mundo, a terra já era frutífera. Adão estava ali para cuidar, para cultivar o jardim, mas a terra era abençoada. Então quando Adão pecou, a Bíblia diz assim que a terra se tornou maldita por causa do pecado. Então se eu deixar a terra por si só, a terra só vai entregar para nós espinhos e abrolhos. Pega uma terra frutífera e uma terra boa e não planta nada, não cuida nada, larga ali para você ver o que vai dar. Nada. Ou no máximo mamona, mato. Agora, colheitas abundantes não vai ter. Por quê? Porque a terra está maldita. Então eu preciso cultivar essa terra para que ela produza para mim. Então quando Jesus disse isso para ele estava identificando o coração dele, né? Fitando o amor, e disse: só uma coisa te falta, lindão do rei. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Jesus não estava querendo que ele fizesse isso de fato, mas aí Jesus identificou e mostrou para os discípulos, porque ele saiu triste daquela conversa com Jesus, porque o coração dele ficou exposto. E a Bíblia diz que ele ficou lá, assim, foi embora
fora porque ele era dono de muitas posses. Então a gente vê que a confiança dele estava depositada no dinheiro, nas posses, e não em Deus que poderia suprir. Quem está comigo? Você entende que a Bíblia, 1 Timóteo, agora falando da nova aliança, olha que interessante. Essa carta Paulo escreveu para a igreja em Éfeso e direcionada aqui ao jovem pastor Timóteo. E olha o que Paulo escreveu para esse jovem pastor Timóteo. O capítulo 6 e o verso 17. Agora pensa, essa carta foi escrita para uma igreja, então vai falar com crente, tá comigo? Essa carta não está falando a respeito do mundo, essa carta foi escrita para crente. Quem ia ler essa carta era um pastor e iria ler diante da igreja em que ele pastoreava. Ele ia ler aquilo para as ovelhas dele, ele iria ler aquilo para o seu rebanho, ele iria ler aquilo para os crentes, dentro de uma assembleia, dentro de um culto. E aí olha o que Paulo diz, ele diz assim: exorta aos ricos. Então tem rico dentro da igreja. Aleluia. Não está ligado só a quem está lá fora. Você faz parte dessa igreja de rico? Eu não estou falando só de dinheiro não, gente. Estou falando de uma consciência. E aí ele diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos e nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Olha o que ele diz então: riqueza é algo instável. Você está preocupado porque não tem? Não adianta ter, porque hoje você tem, amanhã pode não ter mais. E não é pelo fato de não ter, porque a riqueza é instável. Como o Marco falou muito bem, não é o presidente, porque teve gente que confiou no que o plano Collor fez e na época vendeu casa e botou no banco. O Collor foi lá e tomou tudo, e aí o que aconteceu? Pá, na cabeça. Mas aqui diz, riqueza instável. Agora Deus, rapaz, Ele vale a pena confiar, porque Ele proporciona para nós, e não é só um pouquinho não, ricamente. Deus proporciona ricamente. E é nele que a nossa confiança deve estar depositada. Olha o que a Bíblia diz ainda. Diz assim, o verso 18. Fala para eles aí, para os ricos, que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Aleluia. Não, mas olha que interessante. Nós estamos em um reino, nascemos de novo, mas o problema é quando a gente está no reino com a mentalidade do império das trevas. Deixa eu te dizer, você foi tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Agora, nesse reino, quem quer ser grande tem que servir, quem quer prosperar tem que dar. É ao contrário do império. O problema é quando eu estou no império, eu estou no reino, perdão, com a mentalidade do império. Não, eu vou prosperar guardando. Não é isso que o reino diz. Olha o Provérbios 11, 24, diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Aleluia. É interessante como essa hora do culto nem sempre é tão alegre assim, sabe, Patrícia? Parece que vem uma nuvem, igual a da família Adams, assim, pretinha, e tem uns raios assim, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente entende isso por revelação, nós passamos a praticar esse tipo de coisa, a gente começa a desfrutar aquilo que o Marco falou. A palavra não pode ser somente logos, mas ela tem que se tornar rema. Sabe, às vezes a gente precisa mesmo fazer algumas ofertas que a gente volta para o nosso lugar arrependido. eu já fiz isso algumas vezes, que a gente vem, entrega e assim, é porque não tem cordinha no envelope, senão você puxava de novo, porque vai, meu Deus, o que eu fiz? Quando vê, já foi, aleluia. E aí não cabe a mão de volta, você queria enfiar a mão ali, porque você está arrependido daquilo, sabe assim? E eu fico, meu Deus, o que eu fiz? Aí volta para o lugar, parece que condenado, fala, meu Deus, e agora? Ai, Jesus. Aí você lembra, eu sou da fé, aleluia, nada vai faltar, oh, aleluia, meu Deus, mas nada vai faltar, mas nada vai faltar, mas aqui é interessante que nós falamos isso aqui, quando nós fazemos no reino, pode sair do nosso bolso, mas não sai da nossa vida. No Novo Testamento,
no Novo Testamento. Olha, eu vou ler algo interessante para você aqui. O Novo Testamento possui aproximadamente 10 vezes mais versículos que falam sobre dinheiro e finanças do que sobre fé e salvação. No Novo Testamento são 215 versículos sobre fé, 218 versículos sobre salvação, 2084 sobre administração e contabilidade de dinheiro e finanças. 16 das 38 parábolas de Jesus tratam sobre dinheiro. Quantos acham importante falar sobre isso? Amém? E nós estamos aqui diante de uma igreja, gente, que investe no reino. Nós não vamos parar. Eu não sei se você sabe, mas a gente terminou de pagar, como eu disse, aquele ar-condicionado do fundo. E eu já comprei outro e já chegou. Já está ali no fundo. Acho que a semana que vem a gente instala. Eu sei que agora parece absurdo, mas a gente constrói o telhado antes da chuva. Porque no verão, quando esse lugar aqui estiver lotado e esses ar-condicionados aqui estiver nos refrescando, rapaz, você vai ver, lá fora vai estar um calor de torar. Mas você vai entrar aqui bem vestido, às vezes com um blazer, com um casaco, e pensar, onde que esse povo tá? Parece que vai entrar ali num forno. Não, não é no forno não, é um lugar de refrigério. Vai estar tão gostoso aqui dentro que você não vai nem querer sair daqui, em nome de Jesus. Essa câmera, por exemplo, aí no domingo ela inventou de demoniar. Demoniou, não funcionou. E a gente levou hoje para consertar ela, porque a câmera é assim, Selma. Parece que ela tem uma quantidade de clique que pode dar nela, e aí depois de um tempo aquilo estraga, né? O obturador que chama, né? Poxa, parece coisa de dente na câmera. Obturador, mas é o nome, tá bom, né? Aleluia. E aí, enfim, ela, né? Foi, acho que, internada, onde o carro do Marco foi internado lá, o carro da firma. Mas o caso dela não era tão sério, ela já saiu da UTI, ficou em R$900 o conserto. Barato, né, pra gente que é rico. Aí sabe o que veio pra mim? Eu falei, rapaz, quer saber, vamos trocar ela, vamos comprar outra. Poxa, um aleluia só, e um amém lá no fundo, né? Aleluia. Você pode concordar comigo? Que nada vai faltar? Que todos os equipamentos aqui vão ser dos melhores em nome de Jesus? Por que, pastor, você crê para o melhor? Porque eu não faço para mim, eu faço para o reino. E o reino merece o melhor. A Bíblia diz em Isaías 1,19: se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Não está falando só de comer, está falando de desfrutar. Então o melhor vai ser nosso. Então por isso a gente vai comprar sim. Todas as coisas não vai faltar em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Amém? Os diáconos, por favor, pode passar os envelopes. Aleluia. Você pode fazer isso ali no fundo através da maquininha de cartão. Se quiser fazer pelo Pix também, só peço que você venha a enviar esse comprovante no telefone da Aline. E eu gosto sempre de repetir isso. A gente não está interessado em que você envie o comprovante porque a gente quer saber quando você deu, não é isso não, pelo amor de Deus, gente. É porque por enquanto esse CNPJ é o CNPJ da Igreja de Guaratinguetá, que é o que nós usamos. Então a gente precisa que esse recurso seja identificado como recurso de Moreira César. Por isso, por enquanto nós enviamos para ali. Amém? Pai, obrigado. Nós te rendemos graças, Pai, em nome de Jesus Cristo. Porque nós não temos problema nenhum, Pai, de prestar contas do que está sendo feito com o dinheiro da igreja para os membros da igreja. E então, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Pai, para que o Senhor, a Tua palavra venha se cumprir, Pai, na vida daqueles que são fiéis. Filipenses 4,19 diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Muito obrigado, Pai, porque haverá promoção, Pai, em nome de Jesus Cristo. Como nós oramos, Pai, essa semana, que nós iríamos receber, Pai, coisas que nós nem lembramos de orar, mas o Teu favor, Pai, os céus abertos sobre nós, iria trazer essas coisas para a nossa vida, em nome de Jesus, amém? Pode trazer para cá, com alegria, aleluia. Inclusive, que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, toda oliveira, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, promovido na empresa, nem pediu, mas chegou. Chega para um, chega para outro. No domingo mesmo eu já estava ouvindo lá um negócio que a Laila mandou para mim também, que nem pediu, mas chegou também. Deus não tem filhos preferidos, quando sabem disso?
não chegou para ele, vai chegar para você. Tá comigo? Eu quero só dar alguns recadinhos para a gente encerrar. Mas antes disso, eu quero honrar uma pessoa que está aqui hoje presente, fez aniversário essa semana. Você pode ficar de pé, Marcelo, por favor? Aleluia. Você pode aplaudir a vida desse homem de Deus? E eu quero aqui expressar, Marcelo, nossa gratidão, e eu falo isso como a igreja, pela sua vida, não somente pelo seu aniversário, mas por tudo que você representa para nós. Tem uma palavra sobre a sua vida que foi dita aqui há muitos anos atrás. Se a gente aqui tem 6 anos, isso deve ter já uns 5 anos na sua vida. E haveria um tempo em que todo mundo saberia o seu nome e você não ia conhecer o nome de todo mundo. Então você está diretamente ligado a essa profecia, a esse avanço, a esse crescimento que tem nessa igreja. E você faz parte disso. Às vezes algumas pessoas não sabem, gente, mas eu quero honrar a vida desse homem de Deus, como diz em Filipenses 2, 29 e 30, que honrai sempre homens como esses que entregaram a sua vida pelo Evangelho e para socorro comigo. E eu falo isso para você, Marcelo, porque eu sei que eu tenho você não somente como uma ovelha desse pastoreio, mas também como um amigo. Eu creio que você sabe separar essas coisas, quando é o amigo Romeu que está falando com você e quando é o pastor Romeu que está falando com você. E gente, muitas vezes a gente teve cultos aqui, coisas aconteceram nesse lugar porque ele correu atrás, se virou nos 30 e em 30 segundos para fazer acontecer o culto. Quantas vezes as coisas aqui não funcionaram, não ficaram ligadas e deu tudo certo porque ele correu atrás e fez funcionar. Então existe honra, existe gratidão no nosso coração a respeito de tudo que você faz por essa igreja e pela nossa vida, Marcelo. E eu declaro assim, colheitas sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Eu quero que vocês saibam, gente, que assim, essa construção que aconteceu ali no fundo desse galpão, isso não é mérito meu não, gente. Eu só fui ajudante. Quem fez de fato esse negócio foram algumas pessoas e uma delas é o Marcelo. A gente sabe quem é o Marco e o Silvio também, que está muito envolvido. Eu sei que outros participaram algumas vezes, outros não puderam, tá tudo certo, mas esses entregaram a vida e eu só fui o ajudante do que eles fizeram. Eu só fui o ajudante. Então foi você, Marcelo, junto com os outros, que fez tudo isso acontecer. Aqui, ó, uma oferta para você. Eu quero te dar mesmo publicamente. É muito pouco perto do que você merece, em nome de Jesus Cristo. Quero orar pela sua vida. Você pode estender suas mãos para cá? Eu quero até pedir para você ficar de pé, porque a gente deve honrar mesmo esses homens que entregam a sua vida, fazem tanto pela igreja, em nome de Jesus Cristo. Pai, obrigado pelo favor divino, Pai, sobre a vida do teu filho. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus Cristo, colheitas abundantes e contínuas, oh aleluia, sobre a vida dele. Um crescimento, Pai, um favorecimento, Pai, do Senhor sobre ele. Ele sendo surpreendido pela tua boa mão, chegando para ele, Pai, como foi dito aqui, coisas que ele nem pediu, mas em nome de Jesus Cristo, sendo acrescentado em anos de vida, de paz, correndo a sua carreira com velocidade, desfrutando nesse tempo. Eu pedi para você, Marcelo, para desfrutar de um descanso e receber da parte do Senhor, como você nunca recebeu antes, em nome de Jesus Cristo. A partir de agora, no seu chamado, vai ser mais leve, vai ser mais fácil e mais divertido, em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Aleluia. Então, só para a gente poder ir embora, eu vou falar, sábado agora já é o simpósio. Então, a gente vai sair daqui da porta da igreja às 5h30 da manhã. Oh, aleluia. Então, gente, ó, já bota para lavar lá a sua camiseta do povo mais feliz da terra, porque com aquela camiseta a gente consegue identificar você naquele mundaréu de gente que vai estar lá, em nome de Jesus. Se você precisar vir para cá de carro ou de moto, sei lá, e guardar aqui no estacionamento da igreja, a gente abre o portão, você guarda aqui, vai de van e depois na volta a gente abre e pega de volta, tá bom? Como serão 2 vans e cada van cabe 15 pessoas, nós precisamos dividir essas pessoas lá. Então eu montei uma lista lá, pedi ajuda
para montar uma lista, não tem nada assim, por que escolheu o fulano naquela van e o ciclano na outra? Não tem nada a ver, gente. A gente só escolheu porque tem que colocar, tá bom? É 15 numa van e o restante na outra. Então fique atento lá no grupo, a gente vai postar lá quem são as pessoas que vão na van 1 e quem são as pessoas que vão na van 2. E a gente vai estar de carro aí para ir escoltando junto também. E a gente vai ter um dia maravilhoso, cheio de expectativas. Eu estou no meu coração para ferramentas, o favor de Deus ser liberado. É um dia muito legal, vai valer a pena com certeza, tá bom? Tá liberado, como eu disse, levar tranqueira, pode comer salgadinho, suas bolachas, aleluia. Sai da dieta um pouco nesse dia, se diverte, aleluia. Por que você não dança, aleluia? Né? Se diverte, né? Algo novo. Deixa que na segunda-feira você faz regime de novo. Deixa esse dia para você se divertir, tá bom? Então, beijo no coração. Qualquer dúvida a gente está à disposição. A gente se vê então no domingo às 9 da manhã em Guaratinguetá, no Fortalecendo a Visão, ou no domingo às 18 horas estamos de volta com o nosso culto da família. Em nome de Jesus, amém? Beijo no coração, sejam abençoados pela prática da palavra, no nome de Jesus.